Até que nada mais importe, capítulo 3, um Deus exigente. É necessário que estejamos dispostos a pagar qualquer preço. Não importa quanto custa, qualquer preço vale o seu sorriso e a sua presença. Smith Wigglesworth. Por que Deus estaria tão interessado em que nós o coloquemos em primeiro lugar? Porque ele tem de ser o mais importante, a ponto de todas as outras coisas perderem importância. E o Luciano Subirá começa a falar que ele chegou a pensar em certos momentos, só não tinha coragem de verbalizar, que Deus era um Deus muito egocêntrico, que era muito inseguro de si, porque precisava que todo mundo tivesse a volta dele o tempo todo. Só que Deus não precisa disso. Ele fala aqui, né, que quando Deus pede que ele seja o centro, que nós o tenhamos como prioridade, vai ser benefício para nós, benefício próprio, porque é Deus nos protegendo, é Deus nos privando do mal. Aí ele fala que quando os filhos deles eram adolescentes, ele sempre falava para os filhos: olha, os seus pais sempre têm razão. E eles foram criando na cabeça dos filhos esse pensamento: meus pais sempre têm razão. Porque na fase da adolescência, onde ele sabia que era muito difícil os adolescentes estarem na escola, serem confrontados por pessoas amigas e não tão amigas assim, os filhos iam ficar com o que os pais diziam, porque não iria concorrer. A voz que os filhos escutariam dos seus amigos ou dos não tão amigos assim, não iria concorrer com o que os pais falavam, porque os pais, eles já tinham experimentado que os pais sabiam mais do que eles e estavam fazendo tudo para protegê-lo. Da mesma forma é o Senhor. Tentei mostrar-lhes bem cedo, né, ele fala aqui, que os pais sempre têm razão. Por quê? Certamente não era pelo fato de nós, os pais, termos algum problema de autoimagem. Eles é que precisavam nos ter em algum lugar de alta confiança para que as outras vozes e conselhos não concorressem com aquela voz de instrução paternal que os guardaria e protegeria. Há outros senhores tentando alcançar o domínio do nosso coração e as riquezas estão no páreo. Portanto, quem perde em caso de não haver o senhorio divino no coração do homem? Não é Deus quem sai perdendo, somos nós mesmos. Dito isso, por que você acha que Deus quer ser o nosso Senhor? Um Deus acima de qualquer suspeita. O Deus perfeito e incorruptível, que não tem necessidade de coisa alguma, só tem um motivo para desejar esse lugar: guardar o nosso coração de outros senhores que destruirão nossa vida. Portanto, não estamos falando de controle, e sim de proteção. A fé se apoia no caráter de Deus, um Deus que está acima de qualquer suspeita. A fé entende que Deus é alguém digno de confiança. Calculando o custo. Alcançar aquele nível de busca em que nada mais importa não é opcional, é o padrão divino para todo crente em Jesus. Às vezes somos levados a acreditar que aqueles que cumprem o padrão da busca apaixonada são os que poderiam classificar como crentes especiais, enquanto aqueles que não cumprem o padrão seriam classificados como os crentes normais. Tipo aquele que busca, fulano é uma pessoa de oração, uma pessoa que se entrega, uma pessoa devota ao Senhor. E aquele que não faz nada, só vai no culto, esquenta o banco e vai embora, é um cristão normal. Só que pelo Evangelho não existe esse cristão normal. O cristão normal é aquele que se entrega por completo, porque ele foi comprado. E se ele foi comprado, agora ele tem um Senhor. Ele vai falar logo aqui na frente sobre essa questão dessa palavra Senhor, do senhorio de Cristo, desse entendimento que nós precisamos ter. Lucas 14, 25 e 27 diz o seguinte: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Parece-me que muitas coisas que os cristãos que decidem tomar a sua cruz... Parece-me que muitos acham que os cristãos que decidem tomar a sua cruz são especiais. Então, o que dizer dos que não tomam a sua cruz? Seguindo essa linha de raciocínio, acabamos concluindo que eles são os normais. O problema é que, pelas Escrituras Sagradas, essas ideias não têm base alguma. Jesus ensinou que quem não toma a sua cruz não pode ser seu discípulo. Ou se toma a cruz e é um discípulo de Cristo, ou não se toma a cruz e não é um discípulo de Cristo. Não tem outra forma de ver isso. Como disse François Fenelon, não há outra forma de viver essa vida cristã a não ser mediante uma contínua morte para o eu. Em Lucas 14, 33, Jesus disse: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem,
não pode ser o meu discípulo. A mensagem deste livro não diz respeito a apenas ser um cristão melhor. Ela fala de sermos verdadeiros cristãos. Se amar ao Senhor de todo o coração é o maior mandamento, e mesmo assim insistimos em nem sequer cumprir o primeiro da lista, o que esperar acerca da nossa obediência aos demais decretos divinos? Se o primeiro, que é amar o Senhor com o nosso coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, a gente não está cumprindo, o que dirá das outras coisas que o Senhor pede para a gente fazer? Quem não é fiel num pouco, não vai ser fiel no muito. As recomendações bíblicas sobre diligência, dedicação e esforço são abundantes no Novo Testamento. Embora elas não nos façam merecedores de Deus ou de seu reino, não significa em absoluto que Deus e seu reino não mereçam nossa diligência, dedicação e esforço. Observe a instrução do apóstolo Pedro. Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, aí depois ele fala de novo, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. 2 Pedro 1,10. A direção é clara e específica, reunir toda a diligência, não parte dela, mas ela toda. E depois de empregarmos toda a diligência que já temos, ainda precisamos crescer para aquele nível de dedicação que ainda não temos, ou seja, uma diligência cada vez maior. É como dizia a nossa antiga presidente Dilma, a gente não coloca a meta, mas quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, deixa a meta aberta. Insisto, isso não significa que alcançaremos resultados espirituais apenas mediante o esforço, mas sim que não viveremos o melhor de Deus sem Ele. Muitas vezes a gente quer ter a vida que uma pessoa de oração tem. A gente quer ver os milagres, a gente quer ver a intimidade daquela pessoa com Deus, a gente quer ter tudo isso, mas a gente não quer pagar o preço. E não é o preço que Jesus já pagou o preço na cruz, mas eu falo, o preço de sacrificar o eu, de orar, de passar tempo com a palavra, porque muitas vezes a carne ela não quer ler a palavra, ela quer assistir um filme, ela quer ficar nas redes sociais, e você tem que matar o eu, crucificar o velho homem, para que as suas concupiscências, os seus desejos não sobreponham ao Espírito. Aí a gente vê aquela pessoa que é de oração, uma pessoa de Deus assim, e a gente quer o que ela tem, mas não quer fazer o que ela faz. Quanto custa o reino de Deus? O reino de Deus custa tudo o que você tem. É pela graça, mas não é sem custo. Porque a gente passa, não é pela graça, tudo é graça. A salvação é pela graça, mas não é sem custo. A gente precisa ser, a palavra fala que o reino de Deus ele é tomado pelo esforço e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então a gente precisa, com tudo que a gente tem, a gente se agarrar à palavra, a gente tem que se agarrar ao que o Senhor fala para nós. Amar o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua intensidade. Já imaginou isso? Amar o Senhor com toda a intensidade do seu ser. Quando a gente chegar a esse momento de amar o Senhor, que esse amor consuma tudo dentro de nós, nós vamos viver coisas que até agora nós não vivemos. E aqui nessa parte, ele diz o seguinte, a palavra grega traduzida por Senhor no Novo Testamento é Kyrios, porque muitas pessoas, ele diz aqui, querem que Jesus seja apenas o Salvador, mas não o Senhor. Por conta da nossa cultura, e a gente vive num tempo que não tem essa escravidão, a gente não tem muitas vezes o significado em mente do que é a palavra Senhor, porque Senhor significa... Aí diz aqui, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão, mestre, senhor, o que possui e dispõe de algo, proprietário, alguém que tem o controle da pessoa. A única forma de entrar no reino de Deus é mediante esse reconhecimento. Portanto, não há duas opções de cristianismo. Uma é que você entrega o que quer, quando quer, e outra mais abnegada, em que você entrega tudo. Só existe a última. E mais uma vez enfatizo, Deus não precisa ser Senhor sobre nossa vida e não necessita de nós como servos. Somos nós que precisamos. É isso aí, valeu, parceiro.